Bom dia. Bom Gouveia, dia. prazer estar aqui com você, com o Márcio. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Gouveia. Bom dia. Esse é o primeiro ciclo de entrevistas da Rina Educação, cujo tema é Educação no Brasil. E a gente tem aqui a honra de receber o Antônio Fernando Gouveia da Silva, né, que é graduado em Biologia pela USP, fez doutorado em Educação pela PUC, professor da rede pública há mais de 25 anos, trabalhou na assessoria municipal no governo da Erundina. Em 2006 passou a dar aula no ensino superior na UFSCar, mas na verdade ele entrou antes, né, com aulas no ensino superior, no curso tanto de licenciatura em biologia, em outras disciplinas, e também no curso de pedagogia, né. Trabalhou no projeto de reorientação curricular, né, desenvolvido pelo Paulo Freire, no governo da Erundina também, e hoje está aqui para conversar com a gente, bater um papo sobre educação no Brasil. Tudo bem, Gouveia? Posso já fazer umas perguntas aí para você? Fique à vontade. A gente conversou aqui bastante, você contou a sua história de vida, várias histórias muito interessantes. Depois, quem quiser conhecer a história do Gouveia, é só assistir o vídeo. E eu queria começar perguntando para você uma coisa bem simples. O que significa educação? Simples, né? Bom, num sentido mais clássico, né, é o conduzir. No sentido que até, né, no sentido grego, é o conduzir, é o cuidar do outro no seu sentido pleno da palavra. O que aconteceu historicamente é que, para mim, essa perspectiva, vamos dizer assim, ontológica da educação, né, de levar o outro, né, a ser cultivado, porque educar é cultivar o outro, foi perdendo esse espaço, até porque também isso era antes para a elite, e começou a sendo seu espaço de deformação. Então, de um espaço de formação do ser humano, tal, passou a ser um espaço de deformação de acordo com a classe social, de acordo com os interesses de uma elite econômica e muitas vezes uma elite, né, associada a uma elite intelectual ou religiosa e por aí vai, e passou a ser um espaço onde você tem duas perspectivas. Uma deforma para o outro ser uma mão de obra barata e não questionar o poder instituído e Estado. E outra deforma porque leva as pessoas a acharem que elas serão livres quanto mais riqueza elas acumularem. E, ao mesmo tempo, então, que você deforma a elite, você deforma o oprimido, deforma aquele que está a serviço. Então, você cria uma sociedade, quer dizer, muitas vezes a contribuição da educação para a sociedade não é uma contribuição, vamos dizer assim, é uma falha no sentido de você não propiciar que a humanização aconteça. Então, para mim, é isso, é conduzir. Agora, nada disso é absoluto, tudo isso é histórico e tudo isso tem em si uma negação a essa afirmação. Então, ao mesmo tempo que a educação, que muitas vezes, né, o Estado espera que ela seja essa ferramenta, ou como dizia lá o Althusser, um aparelho ideológico do Estado, ela pode ser, sim, um espaço de emancipação justamente desse Estado opressor. Muito legal, hein? Quando você falou do sentido etimológico e do cultivar, né, eu me lembrei da palavra cultura, né, que vem do cultus, né, que tem tanto relação com cultivar a terra como cultivar o espírito. Então, o Alfredo Bozzi tem um texto sobre a questão da cultura, né? E ao mesmo tempo... Um cara muito bom, por sinal, né? O Bozzi é muito bom. E aí, é exatamente você, desses dois pontos, cada um com as suas dualidades também,
com relação a você manter a cultura como um processo de conservar, né, tradições, mas você também transformar, né, e transformar isso numa questão dinâmica, né? E você falou da educação emancipatória. Muito legal. Márcio, não sei se você quer completar alguma coisa. Na verdade, eu queria puxar uma pergunta que tem um pouco de relação com a primeira parte, mas eu vou inverter aqui. Eu vou perguntar para o Gouveia o que é que ele extraiu ao longo desses anos todos, trabalhando a educação popular freiriana com movimentos sociais. Então, só para já completar, tem uma pergunta que é exatamente o que você acha do Paulo Freire. Então, já junta tudo aí. Tá. Porque assim, primeiro que, fazendo uma questão, para mim, Paulo Freire, ele não propõe apenas uma educação explícita. Eu sei que para vocês isso não é, mas para deixar isso claro. Ele não propõe uma educação apenas para uma educação para, vamos dizer assim, uma educação que o pessoal chama de não formal, e o que eu vou chamar aqui de não escolar, né? Ele propõe uma perspectiva, uma pedagogia, né? Uma posição político-pedagógica para a educação em termos gerais. Escolar ou não, pouco importa. Então, quando eu estou falando, garantindo as especificidades, né, das diferentes faixas etárias, níveis e modalidades de ensino, e também, né, numa relação formativa com o pessoal dos movimentos sociais, movimentos populares, eu digo assim, claro, teremos especificidades, mas a perspectiva epistemológica, filosófica, gnoseológica, por aí vai, é sempre a mesma, né? Quer dizer, que é essa ideia, que aí pegando uma categoria freiriana, do homem que é um ser inconcluso e que passa a vida na busca do ser mais. Quer dizer, cada vez ele busca se tornar mais ser humano. Então, isso para mim vale para o berçário e vale para o movimento de lideranças de qualquer, ou, sei lá, pós-doutoramento, se eu estiver fazendo em algum lugar, ou orientando algum pós-doutor, né, coordenando algum processo de pós-doc. Mas, assim, então, na sua pergunta, era isso que eu ia um pouco entrar, Márcio. Você está querendo dizer o quê? Que eu discuto um pouco as especificidades da educação freiriana no contexto dos movimentos sociais? É isso? Sim, no contexto dos movimentos sociais, deixa eu complementar também, porque a tua resposta já gerou outra reflexão. Você explore também a diferença da tua perspectiva freiriana, né, da tua leitura de Paulo Freire, em relação a outras leituras que vão numa linha mais mística, mais cultural, entende? Tá. Bom, então são duas questões, gente. Deixa eu responder a primeira e agora depois eu respondo a segunda. A primeira é o seguinte: o que eu percebo de diferença na hora que eu estou trabalhando com formação de professores, né, colegas meus que trabalham em rede pública e por aí vai, em relação aos trabalhos que eu tive com movimentos sociais, primeiro aquilo que a gente estava chamando um pouco daquela cultura escolar. Quer dizer, o docente, na hora que ele assume essa persona, essa figura, esse estereótipo, ele acaba reproduzindo uma série de posições que muitas vezes são obstáculos à mudança e a uma perspectiva de compreender seu próprio papel, né, como intelectual orgânico, para usar a Gramsci aí, no processo de formação e de contribuição. Isso a gente não observa nos movimentos sociais. Então, nos movimentos sociais, você tem muito mais facilidade em trazer o novo, com inovar, porque até trazendo um pouco aquilo que o Álvaro falou antes, quer dizer, uma questão central
na obra de Freire, e ele falou isso, eu só estou reforçando, essa ideia, quer dizer, cada geração, ao mesmo tempo que ela deve ter direito, né, a ter acesso à, à produção de conhecimento, à cultura instituída, se ela quiser se tornar humana, ela precisa recriar essa cultura. Ou seja, o homem só se faz humano fazendo cultura, mas ele não faz em cima do nada, ele faz em cima da cultura anterior. Então, assim, em relação a isso, eu percebo. Por outro lado, claro que nos movimentos sociais, muitas vezes, especificidades necessárias, né, para a prática docente, as pessoas não têm. Mas eu digo assim, dependendo do contexto, mas elas têm, normalmente, cara, uma outra coisa que para mim é mais importante até, porque a especificidade docente, você estuda, vai atrás, enfim, você começa a entender melhor. Agora, um posicionamento humanizador, ou seja, uma perspectiva de você ter algum tipo de engajamento político em busca de uma vida mais justa, em busca de uma perspectiva mais solidária, isso daí que, para mim, vai fazer toda a diferença. Claro que, para alguns, isso é construído, mas, por exemplo, os contatos que eu tive, né, com os movimentos sociais, na maioria das vezes eram grupos progressistas. Então, essa facilidade, né, das pessoas estarem ali, muitas vezes sem ganhar nada, ou ganhando pouco, ou, enfim, já num campo meio alternativo, já com um background de leitura, de conjuntura crítico, minimamente crítico, né, desconfiando dos ditos fatalismos que tentam nos convencer né, que são naturais e que são, na realidade, sociais. Tendo isso já claro, isso é uma facilidade no sentido da gente buscar, vamos dizer assim, caminhar juntos na prática educativa. Então, é isso, quer dizer, tem facilidades e dificuldades. Se você me perguntar onde você sente mais à vontade, nos movimentos sociais e em sala de aula. E por que em sala de aula? Porque, embora em sala de aula, né, não seja um movimento social, eu normalmente estou em sala de aula com alunos de graduação que ainda não têm esse ranço ou essa boca tão torta que muitas vezes os docentes, na hora que entram no sistema educacional, acabam desenvolvendo. Então, um pouco isso. Agora, a segunda parte, em relação a Freire. Freire, como qualquer nome ilustre, em qualquer área, é 90% das vezes usado de uma maneira equivocada, esvaziada, como grife, muitas vezes, para vender o oposto do que ele defendeu. Então, ou alguns caras, a partir de uma perspectiva psicologizante de educação, escola nova, piagetiana, falam que são freirianos e fazem isso. Outros usam, a partir de uma perspectiva fenomenológica, não, é a subjetividade, falam que são freirianos e fazem isso. Outros, nessa perspectiva quase que de uma idolatria, né, a Freire, por aí vai, fazem isso. Mas, assim, o número de freirianos, esses todos aí eu não chamo de freirianos, chamo de freiristas. Por que eu chamo de freirista? Porque eles, vamos dizer assim, eles estão aderidos a uma pessoa e a uma visão nebulosa de pensamento, sem uma preocupação efetiva de compreender o que aquele autor, né, aquela obra está nos apontando. E 90% é isso. Mas é também com Marx, é também com todos os nomes em geral, né? E Freire ainda, como ele trabalha com essa questão, né, onde a objetividade e a subjetividade estão, né, o tempo inteiro, fundamentado no materialismo histórico dialético, não tem outro lugar, em relação, então o que vem um e puxa a sardinha para um lado, o que vem outro e puxa a sardinha para o outro lado é recorrente. Agora, poucos são.
né? Quer dizer, poucos são aqueles que mergulham na teoria do conhecimento de Freire, poucos são aqueles que compreendem, não tiram frases soltas no meio do contexto e transformam isso em jargão, em lugar comum, ou colocam né, em capa de livro, em sala de professor pendurada. Ah, ninguém educa ninguém, todos educamos, né, em comunhão, não sei o quê, sabe? Eu sou um educador educando educador e faz o oposto. Quer dizer, esses lugares comuns, essa venda primária, que inclusive muitas pessoas que se dizem freiriana ganham grana em cima desse lugar comum e são freiristas e fazem disso uma marca, algo para vender livro, para vender curso, para vender não sei. E isso eu, por exemplo, recebo isso com frequência. As pessoas, né, fora convite para ir trabalhar para esses caras, que pagam bem, por sinal. Isso é recorrente. Então, boa parte do tempo, quando a gente vai falar sobre Paulo Freire, a gente tem que falar o que não é Paulo Freire, para depois falar o que é Paulo Freire. Então, a gente tem que dizer o que não é, para aí começar a tentar, com o outro, construir uma visão do cara. Né? E sem nenhum tipo de coisa, que é uma outra coisa, nada mais antifreiriano do que você ficar mitificando a pessoa. Idolatria, tem umas coisas, inclusive nos movimentos sociais, que sempre me incomodou muito. O aniversário de Paulo Freire, 19 de setembro. Né? Aí você está dando formação, 19 de setembro, sempre tem alguém lá, coloca uma foto do Paulo Freire, faz uma mística em volta, faz não sei o quê. Umas coisas assim que até emocionalmente tem um apelo interessante em alguns aspectos. Mas tem uma reprodução de uma visão idealizada que me incomoda profundamente. Né? Porque aí fazem isso com o Che Guevara, fazem isso com Marx, fazem isso certo? com todas as figuras, onde você, para mim, é uma contradição. Né? Eu falo, quem não é capaz de ver limites na obra de Freire, não é freiriano. Quem não é capaz de ver limites na obra de Marx, não é marxiano ou marxista. Não é. Por quê? Porque, vamos dizer assim, o eixo central desse pensamento, desse posicionamento filosófico, epistemológico, político, por aí vai, é justamente a temporalidade e perceber os limites da sua própria ação. Ou seja, se eu não encontro as brechas para ver uma antítese em Freire ou em Marx, como é que eu posso dizer que sou freiriano ou marxiano? Então, essa é a dificuldade em geral. Né? A dificuldade em geral é entre esses que são freirianos, freiristas, o caramba, quatro, é tudo isso. Quer dizer, ou é uma figura tratada de uma maneira piegas, né? Não, vamos amar as criancinhas, ou é tratada de uma maneira, não, por exemplo, com uma linha histórico-crítica, não, é um irresponsável, fenomenológico, você está querendo, não quer que as pessoas aprendam, tenham acesso ao conhecimento científico, o que é bobagem, muito pelo contrário, ele é muito mais radical na perspectiva de ciência do que essa visão de produtos da ciência, porque ele vai olhar para o processo de produção do conhecimento científico e vai ter um grande cuidado e vai tentar, vamos dizer assim, socializar a importância, né, do saber fazer ciência, do saber pensar de uma maneira que leve à produção do conhecimento e não se prender a produtos isolados. Vai encontrar freirianos, mas aí dentro desse linha, porque, olha, você vai ver, vai ter pós-moderno defendendo Freire, certo? Vai ter gente de qualidade total defendendo Freire. Não, Freire é um educador fundamentado no materialismo histórico dialético. Claro, um homem do seu tempo, dentro do seu contexto histórico, que tenta trazer para dentro da prática educativa os pressupostos do materialismo histórico dialético. É isso. Goste ou não goste, não estou falando que tem que gostar. Mas o que é problema é você colocar o nome do cara para defender o oposto do que ele defendia. E tanto um pós-moderno quanto um positivista e mercadológico, entendeu? Está fazendo isso. E as críticas que Saviani, os históricos críticos fazem a ele,
são de uma leitura rasa também, né? Porque, não, mas fulano é pós-moderno e citou Paulo Freire. Eu falei, e daí? Um cara de direito não pode citar Saviani? E se citar, como é que você vai se sentir? É isso, quer dizer, cuidado, as pessoas, né, as palavras ganham vida própria e as pessoas, não existe ainda bem por enquanto, pelo menos, né, censura a quem você pode falar ou não. Mas não é porque falam de que se fundamentam na obra dele. Né? Por isso que eu sempre, nas minhas formações, nas aulas, sempre eu falo, olha, Paulo Freire defende tal posição. Aí pego pelo menos 2 parágrafos de uma obra dele e levo, ó, tá vendo aqui? Ó, isso aqui é o contexto dessa citação assim. Antes ele está discutindo isso, depois ele vai discutir isso, e aqui no meio está isso aqui. Está na página tal do livro tal. O que vocês entendem sobre isso? Quer dizer, não tirar, porque ele fala, olha, questões, por exemplo, amorosidade, fé, esperança, são palavras recorrentes. Mas o olhar de Freire, fé e esperança, é a mesma coisa que utopia, pô. Ele está falando da utopia no sentido do materialismo só dialético, quer dizer, o lugar a se chegar, não essa utopia esvaziada de, né, que as pessoas usam utopia no senso comum no sentido de devaneio, olha, fuma um baseado e seja utópico, não é isso? Não, não se trata disso. Pô. A utopia é o topos, lugar, fim. O sentido que eu dou, a minha objetividade, onde eu quero chegar. Né? Quer dizer, é o prognóstico, vamos dizer assim, daquilo que a gente está querendo vislumbrar e transformar o mundo para ser alguma coisa. Então, esperança, fé, para Paulo Freire, são sinônimos de utopia. Né? Diálogo é sinônimo de amor, por quê? É você, partindo da premissa que o outro, por mais coisificado que esteja, ele ainda tem uma fagulha de capacidade de se humanizar, você tem que apostar que, num processo dialógico, problematizador, você vai colocar esse outro em movimento, em busca dele dar espaço para esse lado humano que sobrou, apesar de toda a situação de opressão ou de submissão que a pessoa esteja. Então, isso é amor, isso é... Agora, as pessoas pegam isso, e aí agora a minha pequena crítica, né? Paulo Freire não precisava ter usado essas palavras. Tá certo? Ele escreve uma obra para, vamos dizer assim, intelectuais, filósofos da educação. No contexto dele, entendo, está no exílio, enfim, é outra situação, está no Chile, os interlocutores são outros, é Álvaro Vieira Pinto, por aí vai. Florestan Fernandes. Para um professor, né, de escola pública dentro desse contexto, fica muito hermético. E aí, vamos dizer assim, não há uma, não é, vamos dizer assim, não é algo de fácil compreensão. Eu tenho acho que 3 exemplares de Pedagogia do Oprimido. O primeiro, cara, eu tenho coisas escritas, porque eu vou anotando a lápis do lado e tal, acho que de 10, 12 leituras. Isso no primeiro. E cada vez que você lê, você vê coisas diferentes. Tal. Então, é uma coisa, é uma obra, como eu digo assim, para iniciados, não é uma obra usual, mas que, então, em função, inclusive, disso, Freire na maioria das vezes, mal compreendido. Transforma-se em fetiche, né? É. Você não olha o processo, olha só um resultado final ali. É um cara, um bolsonarista, usando uma camisa com o Che Guevara, né, cara? E tem uma contribuição sua à metodologia. Creio que na sua tese de doutorado você poderia falar? O que eu acho, cara, da minha tese de doutorado, e claro, tem as pessoas que têm diferença. O que eu tentei fazer foi a partir, né, de uma dedicação. Primeiro, foi a partir de uma prática cheia de contradições,
que faz parte da minha história como docente, como professor, que nós já comentamos aqui. Mas, ao mesmo tempo, cheio de contradições, né? Quer dizer, a tomada, para mim, as pessoas se diferenciam, não é aquelas que cometem ou não cometem contradições, mas aquelas que, quando cometem uma contradição, vai pensar sobre ela, né? Mata no peito, fala, pô, né? Fui contraditório aqui, né? Como eu faço para não reproduzir esse modelo? Quer dizer, muito mais uma postura epistemológica ou sei lá o quê, do que uma um dado moral ou um cacuete qualquer. Então, por isso que... Então, o que eu tentei fazer? Eu tinha toda essa experiência acumulada, tanto já como professor, também dando assessoria para movimentos nesse espaço. Nesse período, já aprofundei bastante, né, leituras de Freire, de autores que nos ajudam a compreender Freire, né, tanto no campo da educação, mas também e no campo curricular, mas também no campo da filosofia, né, como a teoria crítica, uma compreensão mais profunda do materialismo histórico dialético, uma compreensão de Horkheimer, Adorno dentro da teoria crítica, Walter Benjamin e outros, e mesmo outros que influenciaram diretamente Paulo Freire, como Goldman, como Nicolai, como Álvaro Vieira Pinto. Álvaro Vieira Pinto foi fundamental no pensamento freiriano. Fundamental. E muitas vezes as pessoas esquecem isso. Mas, enfim, lendo esses caras, lendo essas coisas, buscando essas relações, tendo tido, já no final, já no início do doutorado, né, um contato com Dussel. E hoje eu digo, quem não entende Dussel hoje vai ter muita dificuldade em entender Paulo Freire, porque o próprio Dussel fala isso. Né? Então, o que eu tentei fazer foi isso, quer dizer, se eu tivesse que ser bem simplista, eu falei assim, olha, Márcio, eu tentei tornar Paulo Freire mais didático aos professores. A maioria dos professores que leram partes da tese discordam totalmente, falam, mas, mais didático, governo, porra! Não, você pode ter se tornado mais complexo, mas não mais didático. Mas, enfim, mas a minha ideia foi um pouco assim, trazer aquilo que Paulo Freire fala para um formato de como eu, como professor de escola pública, lá do ensino fundamental, posso tentar sistematizar minhas programações, meu currículo, minha prática educativa à luz de Paulo Freire. Então, não, eu criei algumas coisas, algumas sistematizações, mas, por exemplo, uma coisa que eu criei chama rede temática, outra coisa que eu criei foi chama gerador contra tema, outra coisa eu mudei algumas questões, mas eu digo, essas mudanças, elas não são, vamos dizer assim, qualitativas. Elas são muito mais, pelo menos a intenção sempre foi muito mais explicitar melhor, trazer mais luz sobre aquilo que já estava na obra de Paulo Freire. Então, seria um alongamento de Freire, guardado as devidas proporções, com todos os limites e tal, a partir do olhar de um professor de escola pública, professor de ciência, professor de biologia, com aqueles 17 turmas por ano, que fala assim, porra, como é que eu posso tentar ser um freiriano, minimamente freiriano na minha prática educativa, né? O que eu vou escolher? Qual vai ser o assunto da aula? Qual vai ser o meu objeto de estudo? Como eu vou planejar a minha aula? O que é que eu tenho que levar em consideração? O que significa ser crítico na organização? Né? Que é outra palavra usada de uma maneira totalmente manipulada, né? Quer dizer, criticidade é uma exigência epistemológica para Freire, para Marx e por aí vai, e ela tem um movimento, né? Tem um movimento de construção do conhecimento, claro, mas que é esvaziada. Pois não. Só aproveitando, assim, quer dizer que dá para a gente pensar, disso que você estava falando aqui, que né, esse Paulo Freire vendido na feira, que o pessoal utiliza, né, só o verniz,
ele não leva em conta essa essência da contradição, né, que é determinante do nosso processo de vida, né? Quer dizer, você precisa instituir o pensamento crítico, inclusive sobre a obra do Paulo Freire, com essas questões do contexto, para você poder entrar nessa discussão do método Paulo Freire e poder fazer um processo, vamos dizer assim, de recriação, né, constante com relação a essas determinantes dialéticas que você está falando. Exatamente. E aí isso, em certo sentido, é o fundamento de uma postura de um pensamento crítico. Exatamente. Que é o que você estava falando agora. Exatamente. Então, e veja, e mais, Álvaro, assim, primeiro, por exemplo, essa história de método, o próprio Paulo Freire não questionou muito isso, mas as pessoas entendem de uma maneira equivocada, na maioria das vezes. Paulo Freire, no sentido mais, como o termo método é usualmente compreendido, ele não propõe um método. Ele propõe 5.426 métodos. Quando ele fala em método, ele está falando um método filosófico. Eu prefiro a palavra metodologia. Uhum. Então, ele está propondo uma metodologia ou método filosófico para o processo de ensino-aprendizagem, e não uma técnica, e não uma receita de bolo. Uma teoria da epistemologia do conhecimento, vamos dizer. Exatamente. Para ser um pouco mais técnico, até assim. Então, exatamente. Então, é uma teoria do conhecimento mesmo. A epistemologia, você pega aquele Extensão Comunicação, aquele é um livro de epistemologia, da relação dele lá com os camponeses no Chile. Agora, essa compreensão, isso que é vendido na feira, tal, eu vejo dois níveis. Em termos macro, vamos dizer assim, das políticas públicas no âmbito educacional, ele foi muito usado de uma maneira ideológica, no sentido marxiano do termo, para justificar coisas que eram contrárias. Agora, no cotidiano, nas escolas públicas, como muitas vezes está por aí, boa parte disso é por ingenuidade. Quando eu vejo um cara, né, fala assim, olha, eu li Paulo Freire e eu já faço isso, eu falo, você não entendeu nada de Paulo Freire. Se você não se sentir incomodado lendo Freire, você não entendeu Freire, pô. Não, eu sou professor há 10 anos, já manjo, eu já parto da realidade do aluno. Parte nada, cara. Você não entendeu, cara. Ou você, e na maioria das vezes eu viro e falo, mas por que você acha? Porque eu estou te vendo como eu era 10 anos atrás, cara, fazia a mesma leitura que você fazia, tive que apanhar pra caramba, tive que rever posição, tive que entrar em crise para tentar mudar. E outra coisa, quer dizer, Paulo Freire não dissocia, né, cultura e sociedade, conhecimento científico, conhecimento popular e sociedade e materialidade humana. Quer dizer, a dimensão produtiva, material, a dimensão cultural simbólica e a dimensão política social, elas estão imbricadas na prática educativa. Então, elas são indissociáveis. E o que a gente percebe, muitas vezes, são esvaziamentos para uma dimensão ou para outra da questão. E aí você perde a visão de totalidade. E se você não pegar a parte de educação e colocar na totalidade da sociedade, você pode ser qualquer coisa, menos crítico. Tá certo? A criticidade é justamente esse movimento epistemológico entre parte e todo, todo e parte. Desculpa, estava sem som. O coerente, então, seria falar assim, eu não dizer eu entendi o Paulo Freire, mas eu estou entendendo, estou num processo de estar sempre entendendo o Paulo Freire. Mas se alguém chega e fala, eu entendi o Paulo Freire, opa, tem algum problema, porque... É lógico. É como aqueles casos que falam assim, eu sou educador popular. Não, eu estou é o que você falou, né? popular. Você lê o livro e cada vez você traz novas anotações, porque você está em outro processo também. Então, você está entendendo outras coisas que dizem respeito ao seu contexto também. Isso. É dialético. Eu acho que tem uma... e mais, quer dizer, isso tem uma questão que pessoal, mesmo até fora da dialética e tal, descreve, aí eu acho que o Bachelard,
o Fleck, o Kuhn, né? Cada um usando um nome por aí vai, que é aquela questão da pessoa se deparar com o novo, tentando negar a novidade e incorporar o novo ao velho. Uhum. Então, esse obstáculo, né, que para mim é um obstáculo epistemológico e gnoseológico, ele acaba, vamos dizer assim, aquela, usando uma linguagem kuhniana, né, aquela ciência normal do Kuhn, onde todas as diferenças, as anomalias, falam assim, não, é a mesma coisa, só que a gente vai ver, é um detalhe dentro do mesmo. E leva muito tempo para o indivíduo, vamos dizer assim, se despir do antigo paradigma e começar a se colocar na possibilidade do novo, que é uma questão dialética, certo? Que é a questão de superação do novo para o velho, né? Dessa passagem. Então, isso daí, eu acho que é, no geral, um obstáculo, mas também se reflete de maneira muito forte na obra de Freire. Quer dizer, o homem, até por uma questão, e a própria ciência, de uma certa maneira, né? Até por uma questão de criar a ilusão da certeza, ou para evitar a angústia da imprevisibilidade, ele tenta achar que ele já conhece o novo, né? Porque ele se sente mais seguro, mais tranquilo e não percebe que ele está no bico do corvo. Então ele fala, não, já sei o que é. Não, eu acho que isso é um mecanismo de defesa até, sei lá. Acho que o Erich Fromm, aquele lá que discute o medo da liberdade, lá da teoria crítica, ele discute isso de uma maneira muito interessante, né? Que é essa ideia do susto em relação ao novo e o indivíduo preferir ficar no conforto de uma falsa certeza, né? Que é uma referência do Freire, o Erich Fromm, né? Sim. O Márcio, acho que quer perguntar. Gouveia, vou aproveitar a tua fala aí, porque você falou que para o Freire não há separação entre o senso comum e a ciência. Não falei isso. Isso eu não falei, não. Eu falei que eles precisam ser contemplados. Não. Sim. Ambos precisam ser contemplados, mas não que existe, eles... Não existe uma hierarquia. Mas não existe um antagonismo, uma luta entre eles. Não, é uma exigência. A presença de ambos é uma exigência. E todos nós, vamos dizer assim, transitamos pelos dois. E tanto o senso comum é útil para algumas situações, mas é inútil para outras, é complicado, é desumanizador para umas, como a ciência. E aí que vem a contribuição da teoria crítica, né? O Álvaro acabou de falar, né, dele explicitar a questão do Erich Fromm, mas ele, de uma maneira direta ou indireta, cita também Adorno, Horkheimer, e cita o próprio Marx. Bom, ele cita lá no Poder Livre, até Mao Tse-tung, ele cita, tá certo? E Che Guevara, o cara, mas a visão que ele tem em relação ao senso comum é o seguinte: o senso comum, vamos supor assim, é o velho que vai parir o novo. Em boa parte, pelo menos na construção de uma visão crítica de mundo, né? É a curiosidade ingênua que precisa se tornar uma curiosidade epistemológica. Então, sem o senso comum, não há como se ter acesso a um conhecimento sistematizado. Por outro lado, como o conhecimento sistematizado, como o senso comum são históricos, em muitas situações, aquilo que o senso comum acumulou e que o conhecimento científico sistematizado não deu conta, o senso comum é melhor do que o conhecimento científico. Sim, eu coloquei mal a questão, mas eu queria falar no sentido de que não há um antagonismo. Isso. Não há um antagonismo entre um e outro. Exatamente. E é uma relação horizontal. Sim, existe uma relação. Isso, uma relação horizontal necessária e concreta. Quer dizer, concreta no sentido marxiano do termo, tá certo? Ela é palpável. Essa que se dá pela linguagem, por aí vai, né, na relação pensamento-linguagem. Agora, essa relação horizontal não significa que ambos sejam iguais. Ambos têm o mesmo peso, têm a mesma relevância, mas são diferentes. E é justamente
vamos dizer assim, na relação dialética entre conhecimento sistematizado e senso comum, que surge a recriação cultural que a gente falava lá, que Sim. que o Álvaro havia levantado a bola. Que ele fala em tudo É, isso. Eu vejo uma coisa, deixa eu só falar uma coisa que eu esqueci na hora que o Álvaro falou. Eu assisti umas 5 ou 6 teses onde o Paulo Freire era banca. E ele tinha aqueles jargões de banca, né? Ele repetia algumas coisas. E, claro, ele era chamado em banca onde ele era citado. De alguma maneira, ele fazia parte lá do referencial teórico. E ele tinha uma fala recorrente que o cara da banca, que o candidato lá adorava. Mas quem já tinha assistido 2 ou 3 anos sabia que era. Ele falou assim: adorei o seu trabalho, meu filho, porque você me recriou. Ele fala isso nos livros, tá? Mas aquilo virou para ele, cara. Era a fala das bancas. Aí o cara que passou, porra, Paulo Freire falou que eu o recriei. Mas era um pouco isso. Ele não estava sendo sacana. Claro que era uma maneira ali de se construir, mas ele estava querendo dizer isso o tempo inteiro. Se eu pudesse reduzir Paulo Freire assim, o que Paulo Freire fez? Eu vou falar assim, ele propôs uma educação ética para recriar a cultura e a realidade. É isso. É tá. uma perspectiva humanizadora do homem se fazer humano, recriando a cultura e recriando a realidade vivenciada. Porque senão ele não é o ser da praxis. E se ele não for o ser da praxis, ele não se humaniza. E nesses termos do ser da praxis, de não havendo um antagonismo entre o senso comum e a ciência, eu tenho a impressão que, nesse contexto que a gente vive da pandemia, as coisas estão mal colocadas, porque a gente tem uma parcela da população e da esquerda que defende cegamente, de forma superior à ciência, como se a ciência fosse pura e maravilhosa, né? É uma certa ufanismo da ciência, e colocando do outro lado como antagônico uma visão de senso comum daqueles que não têm uma postura mais científica, né? E até a gente estava discutindo isso nos grupos de estudo aqui, e eu lembrei de um artigo que eu li na internet, não lembro de quem, que tinha uma médica relatava que ela tentava convencer uma mulher, né, periférica, mora na periferia, enfim, que ela precisa ficar em casa porque a ciência, porque o coronavírus e bababá com esse discurso. E a mulher virou para ela e falou assim: eu preciso acreditar em você só porque você é médica? E acho que a gente precisa recolocar assim, essa relação, porque Claro. essa mulher provavelmente ela deve ter sofrido com racismo científico, deve sentir o peso de comprar um remédio pelos interesses corporativos da indústria farmacêutica. Então, a ciência é toda permeada de interesses e de ideologia. E quando a gente coloca essa oposição hoje, de que não, eu defendo a ciência e ponto final, a gente desconsidera o saber dessas pessoas que sentem na vida delas o mal que a ciência também faz. Claro. Né? E aí a gente cria fetiche, né? A gente não entende, não compreende o processo. Que o estrago que esse grupo, representado pelo atual presidente, trouxe é muito maior do que a gente imagina. Pôs o sarrafo lá tão embaixo, cara, que a gente está fazendo uma discussão do fim da Idade Média. No fundo, é essa a questão. Me incomoda muito, eu fico, né? Teve um período aí que eu fiquei no início dessa pandemia fora do ar. Eu nem dormia, cara, eu ficava vendo só notícia, pô, moro aqui em São Paulo, imaginar que daqui a de 3 quilômetros aqui onde eu estou, tem uma porrada de gente morrendo, sabe, numa situação absurda de vida, isso aí deixa qualquer um fora do peso, né? Mas então eu fiquei meio viciado nessas coisas. Eu vi esse negócio, eu defendo a ciência, e o que me veio à cabeça foi isso que você realmente falou. Quer dizer, até a perspectiva de uma ciência crítica, da criticidade, ela acabou sendo escamoteada, colocada em baila, porque veio alguém tão mais baixo, que trouxe o discurso de um patamar tão mais baixo, que aí, sabe,
o contexto da discussão acabou ganhando esse tipo de coisa. E mais, eu acho que dentro dessa experiência que eu estava mencionando lá da mulher, eu falo assim, e outra coisa, quer dizer, como todas as outras áreas do conhecimento científico, eurocêntrico, e aí é importante a gente lembrar, isso foi sempre instrumento de poder. Isso foi sempre capital cultural para ir. Você vai no médico, as pessoas ficam de cabeça baixa, sim senhor, não senhor, não questiona nada. Ora, isso tudo, essa mulher, então veja como as coisas são complexas, né? A gente gostaria que fosse mais simples. Mas, por exemplo, essa mulher está tendo mais criticidade nesse discurso que a própria médica. Exatamente. Uhum. Agora, como é que... Fala, fala. Não, eu ia aproveitar esse gancho da pergunta do Márcio, que você está falando, para fazer uma pergunta aqui, para introduzir ela na reflexão e entrar nesse tema, mas só um detalhezinho, um pequeno parênteses que eu queria só ressaltar ainda do Paulo Freire, que eu gosto dele ter usado a palavra amor, né? Eu Porque, de também. certa forma, ele tira exatamente esse lugar hegemônico de uma fala tecnicista e fala, peraí, a gente é humano, né? A gente tem também essa condição, né? E ela faz parte. E aí, um pouco o que a gente falou no começo da Rio da Educação, que tem um pé na universidade, mas tem um pé na rua, um pé na floresta, outro no movimento Sim. social, que é um lugar de conhecimento. Mas o que eu queria falar é o seguinte, é que a pergunta que eu queria que a gente já continuasse a tua reflexão, mas seguindo, a pergunta é a seguinte, como que você vê o sistema educacional no Brasil atualmente? Então, a gente já entra exatamente no que você estava falando, né? Tá. É uma pergunta que eu acho que dá para responder quase que sem palavrão, mas vamos lá. Vai ser difícil, mas vamos tentar. Assim, a única coisa, só um comentário em cima da sua fala anterior, é o seguinte: tudo bem, eu gosto que ele use a palavra amor, mas ou ele vira, coloca entre travessão o que ele está querendo dizer, ou entre parênteses, ou uma nota de rodapé explicando em que sentido, porque aí facilita o leigo a compreender o sentido que ele está dando, ou então abre espaço para algumas questões piegas. Isso que me incomoda um pouco, quer dizer, ele ser mais didático. Mas voltando lá. Eu vejo assim, olha, honestamente, Aldo, eu comecei então a dar aula em 77, né? Fui aluno no período lá da 5692/71 no ensino médio. Antes tive uma forte influência daquele acordo MEC-USAID, meus livros que eu estudei química, física e biologia no colegial, eram traduções da BSS, aqueles livros traduzidos em inglês. Tinha até em termos dos Estados Unidos, do inglês americano, né, dos Estados Unidos, que tinha até uma abordagem teórica interessante, mas, claro, totalmente desfocado de uma visão mais crítica e por aí vai. Depois, fui passando por reformas e reformas, por mudanças. Quando eu comecei a dar aula no Estado, era o livro azulzinho, depois virou a proposta verdinha. Quando eu entrei na prefeitura, o Jânio Quadros decretou no Diário Oficial o currículo das escolas. E aí veio a LDB de 98, trazendo perspectivas progressistas, mas ao mesmo tempo você tem o governo Fernando Henrique propondo os PCNs, depois é PCN+, aí você tem o governo Lula, Dilma, que poderiam ter feito uma coisa totalmente diferente, mas você vê um cara que eu respeito muito e, enfim, que tem total apoio na macropolítica, mas na área de educação eu vejo com muitos limites, que é o Haddad, né? Com uma visão também muito superficial de educação, por aí vai. Agora vem a BNCC. E veja, desde os parâmetros curriculares, BNCC, tudo isso é investimento internacional, isso são macropolíticas internacionais, como deve ser a educação terceiro mundo. Né? A BNCC mesmo, o que ela busca é legitimar a desigualdade a partir da educação. Né? O grande eixo dela. Agora, eu tenho uma esperança naquilo que é o problema, mas também a esperança que a gente estava falando há pouco.
lá atrás, não me lembro nem que hora. É que essas coisas, Da como o utopia. PCN, mas a minha aí é uma esperança no ser humano, aquela questão que, por mais coisificado, ainda é humano e tem alternativas. Sabe o que é? É que isso não pega, para usar uma linguagem. Lei no Brasil que mexe com uma cultura sem construir com o sujeito, né, com esse outro ator cultural, algo novo, ela não pega. Isso é uma resistência. Isso é uma maneira. Então, assim, os PCNs entraram, eu vi colegas da escola falando, não, vamos estudar os PCNs, porque agora vai ser a referência. Eu falei, isso não pega na escola, cara. Por quê? Porque eu conheço a escola. Ah, como é que os caras vão fazer? Bom, eles vão fazer uns bailões no sábado, trazendo algum milico para falar de ética, vão trazer uma ou outra pessoa para falar de sexualidade, vão tocar o barco, como sempre tocaram, e se exigirem lá no diário de classe colocar, ele vai chutar qualquer um dos temas transversais e vai jogar que está trabalhando aquilo para justificar a aula que sempre deu. Agora, com a BNCC, é a mesma coisa. O único problema da BNCC é que ela é muito mais radical, eu vou dizer assim, na injustiça, né? Porque ela tenta formalizar que 90% da população não vai ter acesso a qualquer possibilidade de pensamento crítico e apenas acesso a uma matemática e a um português instrumental. Então, na hora que nega a ciência, química, física, biologia, sociologia, filosofia, história, ela está negando os espaços, ela está negando formalmente, porque antes você tinha a obrigação formal de fornecer. Se não tinha professor, era outra coisa. Mas, vamos dizer assim, era algo a ser cumprido, né? Então, você sempre estava numa situação de carência. Então, agora não. Numa tacada só, ela resolve o problema e falta de professor. Por quê? Não precisa dar aula disso, por que eu vou dar aula? Então, acabou a falta. Acabou a falta matando o professor, né? Matando a necessidade. E essa instrumentação em cima de língua portuguesa, né? Língua materna e matemática. Agora, se a gente, como eu dou uma olhada, como eu né, me interesso, estudo essa questão de currículo, isso daí, cara, foi feito em 2000 no Reino Unido. Quando foi em 2012, eles perceberam que não davam conta. Uma base nacional, assim, curricular? É. Tipo, né? Uma mudança curricular, bem o nome, mas que reduzia todas as outras disciplinas para dar ênfase ao inglês e à matemática, que é reflexo das políticas neoliberais, né? Uhum. Só que aqui chega num ponto, claro que com toda uma argumentação, vamos dizer assim, falsamente fundamentada numa perspectiva pedagógica, da psicologia da educação e por aí vai. Só que foi em 2002, 2013, os caras tiveram que mudar de novo porque não vai funcionar. Então, assim, como os PCNs agora, quer dizer, cai por terra, cara. Dura 10, 15 anos, cai por terra. Então, velho, se ficar velho não tem nenhuma vantagem. Vai ter algumas coisas que a gente começa a adivinhar o fim do filme. Tá certo? Quer dizer, não sei quanto tempo, são 5, 7, 10 anos, a BNCC vai cair. E o movimento inverso, até uma convicção dialética, vai ter que ser feito, de ampliar as áreas. Então, se a gente pega a história da educação no século XX, aqui no Brasil, o que você tem? Você tem uma polarização de muito conteúdo e uma falta de preocupação com métodos, muita preocupação com métodos, um esvaziamento de conteúdo, né? E normatizações tentando minimizar o papel do Estado em relação à obrigação institucional, constitucional que tem de fornecer uma educação para todos, e uma reação, de uma maneira, na maioria das vezes, muito primária, mas que seja, da população em relação a esse tipo de política que leva as pessoas a mudarem novamente a proposta e por aí vai. É um pouco a história mesmo, né?
diversos programas junto com isso, né, de formação de mão de obra técnica, né, Exatamente. para a indústria, para esse Então, tipo mas de se a gente pega... qualificação. Pois é, mas se a gente pega a 5692 de 71, você vai ver que o discurso era o mesmo de hoje, cara. É uma Uhum. BNCC, entendeu? A BNCC é um pouco mais... Mas a mesma coisa. Eu saí do colegial, não saí como uma formação propedêutica. O meu diploma era um diploma, era técnico em análises clínicas. Uhum. Porque o colegial, obrigatoriamente, você saía como técnico. Puta, eu nunca tinha entrado num laboratório de análise clínica. Tinha uma aulinha de biologia, uma aula de química lá, e falava que eu era teste. É o que vai acontecer agora. Só que aí o que acontece? Começa a ter resistência, né? As pessoas começam a perceber movimentos sociais com mais ou menos clareza, por aí vai. Aí as pessoas, a classe política vê que ela precisa fazer algumas... atender, né, algumas demandas, então vai e volta. Então, é um movimento assim, eu não sei se em termos de longa duração, como vocês aí da história gostam de falar, Às vezes. há grandes avanços. Eu só sei que essas coisas mudam e mudam muito mais rápido do que a gente imagina. Pelo menos na forma. No conteúdo, acho que elas são há mais anacronias, sei lá, há mais permanências. Você acha que a tecnologia digital tem algum papel nisso daí? Até agora tem sido um papel de criar mais um obstáculo. Mais um obstáculo. Até agora. Tem potencial para ser o oposto? Tem. As pessoas estão investindo nisso? Não. O discurso usual, que para mim é uma reprodução do discurso passado, porque também quando falo, não, porque antigamente a escola era tão violenta, tão autoritária, como é de hoje. Não tinha nenhum sonho lindo e maravilhoso. Ninguém saiu do paraíso e entrou nas trevas educacionais. Não era. Nos anos 60, a escola era autoritária, tá certo? Era elitista, era violenta. Nos anos 70, 80, continua. Claro que as formas de se manifestar essas violências, autoritarismo vai mudando. Mas veja, uma coisa que estava... Agora eu acho que caiu um pouquinho para baixo, mas que estava muito comum há uns 5, 10 anos atrás, eu falo, nós estamos agora na sociedade do conhecimento. Uhum. Né? Exato. Ter acesso à internet, conhecimento nada, informação. Conhecimento é muito mais. Informação é a base, é o substrato para você desenvolver o conhecimento. Não é o conhecimento. É a matéria-prima para você desenvolver o conhecimento. Então, esse discurso, porque é um discurso fácil, né? E aí, assim, mesmo os governos progressistas que tivemos usavam esse discurso fácil. Quer dizer, você usar a internet para fazer o que você fazia antes dela, em termos de desenvolvimento crítico de interpretação do mundo, não muda em nada. Muda, vamos dizer assim, em escala, quantitativamente, mas não qualitativamente. E o que eu vejo na maioria das vezes é isso. Mesmo assim, já fui em banca, um monte de banca de TICs, de pessoal defendendo as novas tecnologias, não sei o quê. Tal. Eu olho, cara, olha, Quer não dizer... vejo... Não, pode falar. Não, eu não vejo uma mudança qualitativa. É isso. Quer dizer, quem antes não se preocupava em desenvolver um pensamento crítico, né, fazer uma reflexão, né, não é a ferramenta tecnológica que vai fazer com que a pessoa faça isso. Né? É lógico. Quer dizer, não é porque eu estou usando um data show em vez de usar a lousa que a minha aula é melhor. Perfeito. Eu posso passar mais tempo falando besteira com o data show do que quando usava a lousa que eu tinha que apagar, escrever e apagar. Agora não. Eu ganho o tempo para massacrar mais rapidamente o coitado lá que está assistindo. Enquanto você apagava a lousa, pelo menos você podia pensar, né, alguma coisa. Agora não. Agora é só um clique no mouse e pronto. Próximo slide.
Márcio, não sei se você quer fazer alguma reflexão, pergunta, porque a gente está entrando para a última questão. Ou se você quiser. Só uma curiosidade, rinoceronte almoça? Ele é vegetariano, né? Eu sabia que ia cair na mão dos veganos ainda na vida. Não vai ser o corona, vai ser o vegano que vai me matar, mas tudo bem. Foi legal que você perguntou, porque o rinoceronte ele tem essa força, esse tamanho, essa imagem muitas vezes violenta, mas, na verdade, ele é um ser reflexivo, passivo, solitário. Então, a imagem dele representa um pouco isso de você ir além da aparência, né? E o pesquisador, o pensador, né? A gente tem que fazer exatamente esse movimento, né? De ir além da aparência. Ele sabe onde coloca o chifre, né? E às vezes é perigoso onde ele... lógico. Às vezes é perigoso, mas às vezes é recomendável também. Exato. Com certeza. Diga, Márcio. Eu não vou me abster de fazer comentário, porque eu acho que é desnecessário, mas eu vou emendar duas perguntas em uma, porque elas têm relação, mas já que a gente estava falando dessas novas ferramentas que surgem, e o Gouveia tratou bem, né, da internet, que antes dela, ou foi você que antes dela, na verdade, ela é um meio que quem não fazia pensamento crítico antes dela, não é porque surgiu uma ferramenta nova que aumenta quantitativamente para passar a fazer. Agora, essa sociedade da internet, ela muda a configuração social. E no teu percurso de vida aí, dos anos 80, 90 até hoje, que mudança de características, de perfil você percebeu nos sindicatos, ou no sindicato da educação mesmo? Olha, oi? Alô? Caiu, acho. Alô? Álvaro? Alô? Voltou? Voltou. Tinha congelado aqui. Olha... Tá. Olha, Márcio, assim, em termos do sindicato, o que eu senti o movimento, que aí eu te digo, eu não vejo ainda uma relação muito clara da presença das redes sociais, via internet, via web, caramba, na postura sindical. Eu acho que até é um atraso, ele deveria se envolver mais numa outra perspectiva, evidentemente, né? O que a gente vê é muito mais a rede social sendo usado para reproduzir o senso comum até abaixo do senso comum, como a gente tem visto, né? Para nós ficou explícito desde 2013, mas principalmente do golpe para cá, né, contra a Dilma, que isso ficou cada vez mais claro, o fake news, a forma... Porque fake news sempre existiu, né? O problema é que ele ganha agora em escala, né? Uma coisa é você falar uma bobagem para o seu vizinho, que vai contar para o outro vizinho. Outra coisa é você falar para uma cidade inteira ao mesmo tempo o mesmo fake news. Então, assim, eu acho que hoje as redes estão sendo muito mais usadas nesse sentido que outro. Claro que um usuário crítico, um usuário que tem essa curiosidade epistemológica, ele tem ali uma ferramenta fundamental. Se ele não se deixa levar pela ferramenta, ou seja, se não é aquilo que é anunciado que a ferramenta o convida a fazer, é o que orienta, mas ele coloca a ferramenta a seu serviço, ela é uma baita de uma ferramenta interessante. Ela te possibilita acesso, né, a um número enorme de informações e até de análise que você não teria em outra situação. Então, isso aí, sem dúvida nenhuma, é uma coisa interessante. Agora, em termos sindicais, em relação às ferramentas, eu acho que o impacto é pequeno. A minha visão do movimento sindical, das suas transformações ao longo desses anos, Márcio, é muito pessimista. Primeiro que, claro, o histórico do sindicato como movimento social tal, ele sempre foi, de uma certa forma, elitista. Elitista em que sentido?
você tinha lideranças com clareza política, que eram aqueles que eram convidados para fazer as análises de conjuntura, né? Mas você tinha um trabalho formativo com a base mesmo, muito pequeno. E aí se buscava sempre uma adesão pelo aumento de 20% no salário, por ganhar, sei lá, a cesta básica, por ganhar não sei o que mais. Vamos dizer assim, o investimento numa formação crítica, né, de tornar cada assalariado um intelectual orgânico, lá no sentido gramsciano, sempre foi pequena. Só que essas lideranças tinham um compromisso claro com uma visão de sociedade, uma visão de país mais justa, mais igualitária. Tal. O que é que vai acontecendo para mim a partir dos anos 80, 90, e não é só no Brasil, para mim isso é um movimento internacional. O corporativismo vai ocupando espaço cada vez maior, vamos dizer assim, e o projeto de país, de sociedade, de mundo, cada vez vai se tornando menor. Né? Com esse esvaziamento, veja, na minha concepção, se eu não vejo, eu, professor de rede pública, o motorista do ônibus, como meu parceiro, como meu companheiro, como alguém que está numa situação semelhante à minha, eu não consigo mudar nada, cara. Então, como é que eu posso fazer uma greve e reclamar da greve do motorista de ônibus porque eu não estou podendo ir na passeata porque eles entraram em greve também? Quer dizer, entendeu? É uma falta. Aí fala, não, é um bando de vagabundo. Aí na hora que você faz greve, não é bando de vagabundo. Isso, ao longo dos anos 80, 90, começou a crescer de tal forma que também um modelo, eu acho que a gente tinha antes um modelo sindicalista mais europeu, que era mais essa ideia, tal, que tinha mais um projeto de sociedade, onde as pessoas tinham, né? O que começou a acontecer, acho que é uma influência muito mais do modelo sindical americano, que é essa história da produtividade significa o quê? $10 a mais no seu salário. Né? Então, isso daí eu acho que foi esvaziando. Eu acho que os movimentos sociais não estão usando também, né, de uma maneira adequada a tecnologia, porque eles poderiam usar, sim. Né? Tem um espaço muito mais fácil para isso. Acho que esse movimento internacional que esses caras investiram não foi por acaso, né? Quer dizer, não foi uma grande desilusão com o socialismo, com a esquerda. Foi isso, mais investimento pesadíssimo no sentido de reforçar posições contrárias. Né? A gente não pode esquecer o investimento, por exemplo, que os meios de comunicação no Brasil fizeram para desmontar os governos progressistas do Lula e da Dilma. É muita grana para desmontar. E agora criaram um monstro que eles não sabem lidar, eles não sabem pôr a gaiola. Mas eles criaram. E isso não é um movimento brasileiro, não é troco de nada que quem financiou a campanha que financiou não, foi o mentor da campanha, fez do Bolsonaro, é o mesmo que fez do Trump. Quer dizer, são movimentos internacionais investindo nisso. E o sindicato não está sabendo dar resposta a isso. Steve Bannon. Isso. E é uma influência e uma vitória de uma visão pós-moderna, né? Que aderem a ela, né? De vamos gerenciar o negócio aqui. Lógico. E por isso que a pós-modernidade recebe dinheiro para pesquisa. Por quê? Porque ela é contemplativa, ela fala que o mundo é isso mesmo. É o Lyotard. Ela traz o pior de Nietzsche e não o melhor de Nietzsche para justificar, não, é isso mesmo. Cada um é o que é. O cara está lá por mérito. Né? Confunde meritocracia com meritório. É uma lambança generalizada. Mas, assim, então isso tudo é investimento. Né? Na hora que você entra com um projeto sobre Paulo Freire, já tentei fazer isso. Né? Buscar financiamento. Os caras nem... Paulo Freire já passou. Não, tem que trazer outro. Faz uma pós-modernidade. O cara te dá dinheiro para tudo. E no final ele está querendo
colocar que o grupo étnico se contrapõe ao grupo feminista. É isso que ele está querendo. Ele está querendo que, entendeu? Esvaziar vamos dizer assim, a perspectiva de uma luta de classe. Não que a luta de classe resolve tudo. É claro que eu tenho contradições de gênero, étnicas, regionais e por aí vai. Só que elas compõem junto e têm um respaldo fundamental na contradição de classe. Quer dizer, vamos dizer assim, a tática que desde os anos 70 os governos americanos, e é tática e também a cultura americana. Né? Vamos lá, que também não é o Noam Chomsky, fala um pouco exatamente desse programa, né, do governo americano, de esvaziar, despolitizar, de fazer com que o capital financeiro adquira uma preeminência. Exatamente isso que ele fala. E mais, quer dizer, quanto mais você vai recortando as particularidades, você chega na singularidade, e a singularidade é o grande eixo do neoliberalismo, cada um por si, e que se dane o outro. Quer dizer, se por contradições, sei lá, os negros veem-se identidade em relação ao preconceito que sofrem, eu tenho que reduzir ao máximo esse patamar de identidade para ele não perceber que, entendeu? Ele tem identidades com outros segmentos também preferidos, também oprimidos. Dispersar. Então, dispersar. É como o movimento feminista americano falando, eu quero que tenham mais empresárias mulheres do que hoje tem. Empresário, para mim, é que nem anjo, não tem sexo. Ele chupa, é um vampiro chupando sangue. E vampiro, eu não quero saber se o vampiro qual é a genitália do vampiro que está chupando meu sangue. Ele está chupando meu sangue. Pela mais-valia. Então é um desvio ideológico da gente ter um pouco mais de clareza do que efetivamente determina as desigualdades e o acesso discriminado, né, a questão dos bens materiais, sociais e culturais. Olha, até agora, Márcio, não estou vendo nenhum movimento, mas muito pelo contrário. Né? Eu me lembro assim que porque eu faço parte de um sindicato lá que é o pior possível, de ensino superior, chama Proifes, que é uma união de sindicatos, tudo corporativista. Eu me lembro que quando houve o golpe contra Dilma, os caras chamaram uma reunião e falaram, olha, não sei o que, tal, vamos fazer um cafezinho para discutir isso. Eu falei, cafezinho, cara? A gente está no meio de um golpe que vai detonar com tudo. Mas não dá, porque a categoria... Não, olha, se a gente está perdendo isso, mas por outro lado, a gente ganhou uma colônia de férias em Ubatuba. Porra, cara! Sabe, olha o nível. Aí a maioria dos colegas, é isso mesmo, então dane-se, paciência, eu tô... Olha, como é que você vai compreender um sindicato que não é capaz de enxergar para fora da sua categoria, cara? Como é que não percebe a interdependência entre as categorias? Como é que ele não percebe que, entendeu? Se o motorista de ônibus está ferrado, eu também estou ferrado, pô. É aquela história que depois usaram, sacanearam o Lula, mas é isso mesmo. Quer dizer, teve que vir um porra de um coronavírus, os caras perceberam que o Estado é importante, que solidariedade é importante, porque um pobre contaminado mata também rico. Porque o problema do pobre, quando ele está na pobreza, ele está morrendo sozinho, beleza. Mas na hora que ele transmite doença para rico, ele se torna um problema. Mas, porra, quer dizer, isso aí que não é por nada, não precisa ser brilhante, né, sociologicamente, para saber. Isso é senso comum, cacete. O senhor está ferrado, também tô, pô. Isso aí está esvaziado, cara. Então, eu ainda não vi nenhum movimento. Você acha que vai continuar assim? Eu acho que não. E aí não é polianesco, aí eu acho que é uma questão de contradição mesmo, de uma visão dialética da história. Vai ter uma retomada. Agora, quando? Não sei. Quem ia esperar que um coronavírus ia fazer um estrago desse? O companheiro Corona colocou muito mais em xeque o neoliberalismo do que toda a esquerda mundial. Pô. Claro que ele vai tentar sair dessa se reforçando o neoliberalismo, mas colocou em xeque. Muita gente, né, que fala, não, Estado mínimo, agora fala, não.
É um estado mínimo, mas esse mínimo não é assim, aquele, tá certo? Micrômetro, não, é uma escala um pouco maior. E eu acho que isso é interessante. Você viu aquele babaca do Mandetta lá, cara de direita, detonou com os mais médicos lá, mandou os cubanos embora, usando o jaleco do SUS e abrindo e falando assim, ainda bem que existe o SUS. Porra, cara! E o cara não fez nada, né? Ele fez só o óbvio. Sim. E as pessoas achando, nossa, meu Deus, que herói. Tá. Então, mas eu digo, em Mas é termos a de... régua, né, que você falou, que jogou lá A embaixo. régua está lá embaixo. Está tão e ruim que um mais, cara desse... mas e mais, quer dizer, eu acho assim, mas mesmo, aí eu estou falando no sentido cultural simbólico. Quer dizer, um cara de direita, empresário, que nem o outro lá, esse fantasma que apareceu, o Frankenstein aí, o Taish, que apareceu aí. Mesmo esse aí, na hora, o cara é lobista, né? Lobista da área médica, é isso que ele é. Mas na hora que ele vê o tamanho da merda, esses caras estão na campanha direto do Bolsonaro. E o cara fala, puta, é muito maior. Desculpa, falei merda aí, né? Na hora que ele vê as fezes. Ele fala, nossa, o buraco é muito maior. Eu deixei antes, quando eu dava aula à noite, então eu chegava à noite lá da universidade, ia tomar um melzinho, aí, uma cachaça, um negócio, e punha na Globo News para assistir, porque eu queria saber o que tinha acontecido. Do golpe para cá, de 2013 para cá, eu simplesmente nunca mais vi a Globo News. Agora, eu estou voltando. Cara, eu dou risada. Eu dou risada com o Merval Pereira defendendo o Estado. Eu dou risada desses caras falarem mal do Bolsonaro, falarem mal não sei o quê. Até agora ainda lá o Guedes, que eu chamo de Jegues, ainda não foi atacado. Mas ou eles poupam ainda um pouco. Mas vai ser o próximo da fila. Ou seja, está tendo toda uma reversão, claro que não é explícita, ou aquilo que eles exigem do PT. O PT tem que se autoavaliar, tem que fazer uma autocrítica. Eles não fazem. Eles não fazem a autocrítica deles. Mas quem tem um mínimo de memória sabe muito bem o que está acontecendo. Né? Eles criaram um monstro, pô. Agora não sabem como lidar com a situação e estão vendo que o monstro estão indo comer também eles. Não estamos comendo só pobre, estamos comer agora eles também. Isso tudo, para mim, é aquela história, né, cara? A realidade não se repete. A gente pode, né, pensar, não sei se anda milimetricamente ou não. E, para mim, a educação é a mesma coisa. Por isso que é assim. Eu adoro educação, porque eu acho que a molecada, eu passei muito tempo na minha vida dando aula, que eu acho que não fez a menor diferença na vida das pessoas. Mas de um tempo para cá, desculpe aí a falsa modéstia, eu acho que pelo menos para uns 10% dos meus alunos, a vivência que eu organizo em sala de aula faz com que eles comecem a encarar o mundo de uma maneira mais humana. E fazendo do conhecimento não vou usar o termo ferramenta, não fica muito bom, mas fazendo do conhecimento um construto humano que esteja a serviço da humanização, como era a promessa da modernidade. A modernidade falou que a razão veio para emancipar o homem. E aí ela tomou outros percursos da vida e a ciência se tornou mais um instrumento de opressão. Mas ela pode voltar a ser algo humanizador. Fala. Eu vou aproveitar porque você praticamente já respondeu ou começou a responder a última questão, não que tenha que ser a última, mas a última aqui da nossa lista, apesar que você já falou aí do almoço, mas e já estamos aqui há 3 horas na entrevista praticamente. A última pergunta seria a seguinte: você acha que a educação pode transformar a sociedade? Né? Você estava falando não. Exatamente disso, né? Dos seus alunos. Sozinha, aí. Sozinha, não. Mas sem ela, a transformação não é profunda. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: não é a educação, seria muita presunção achar que ela transforma o mundo.
Mas eu digo, o mundo transformado que não envolve educação, essa transformação não é qualitativa na maioria das vezes. E é por isso que eu falo que tanto no movimento sindical, como nas experiências do socialismo real que tivemos, e hoje, dentro dos movimentos sociais, eu acho que o nosso grande equívoco é não investir muito na formação da base. Eu acho que tanto lá bom, com o Estado ele nem fala, mas mesmo antes, assim, a ideia de você, e aquela ideia de um marxismo ortodoxo, mecanicista, que é só o indivíduo vivenciar uma situação diferente de partilha, que ele inexoravelmente ganha uma qualidade de leitura de mundo, ganha uma solidariedade, é ingenuidade. Ou seja, o trabalho material, produtivo e simbólico tem que acontecer simultaneamente. A infraestrutura determina a superestrutura? Sim, mas o inverso também é verdadeiro. Uhum. E aí que eu acho assim, por isso que eu digo, se você muda a sociedade sem mudar a educação, consegue? Consegue. Mas você sempre vai estar caminhando no fio da navalha. Porque na primeira esquina da vida, a contradição da própria educação vai aparecer. E aí as pessoas, na primeira esquina, voltam a reproduzir o modelo opressor anterior. É o que a gente via, por exemplo, no MST. O MST, porque o baita de um movimento, os cara, a liderança coerente, tal. Mas tem alguns equívocos, quer dizer, na hora da formação, a maioria deles, não estou falando, né, claro que há situações que são diferentes, mas em boa parte eles apostam assim, olha, o cara foi lá, ocupou um espaço, ficou na ocupação, se mobilizou, tal, vai atrás, consegue a terra. Conseguiu a terra, o que é que o cara faz? Ah, não, olha, 10 anos de ocupação, então os caras já criaram outra perspectiva, né, de sociedade, de solidariedade, de partilha, o caralho a quatro. Puta, o cara chega lá, a primeira coisa que ele faz é vender a terra dele para o outro e ter lucro em cima. Mas onde está isso? Para mim, está nessa perspectiva de você achar que é o intelectual orgânico que faz a revolução pelo povo. E não achar que quem faz a revolução é o povo, cacete. Intelectual orgânico tem que contribuir para a formação do povo para ele fazer a revolução. Que é a grande briga. E aí a gente volta à ideia central de Freire, que é o diálogo. Uhum. Diálogo é isso. Muito bom. Beleza? Márcio, quer considerações finais? Alguma pergunta que... Não. O governo no final, o governo não volta mais conversar com a gente aqui. Sempre volto com muito prazer, cara. Sempre é um prazer. Segurar ele aí. Mas, na verdade, agradecer ao governo por ter aceito o convite, por ter tido paciência comigo ontem, antes de ontem, que eu demorei para mandar algumas informações. Ali eu fiquei meio maluco, sabendo se ia rolar ou não ia rolar, né, cara? Eu falei que ia, pô. Mas agradecer por ter aceito o convite e enriquecer esse primeiro ciclo de entrevistas sobre educação no Brasil, porque, como a gente viu na primeira e na segunda parte, a tua experiência com a educação é o que faz o percurso, é o que conforma a tua vida, é o que te faz um cidadão e um homem mais emancipado, ou em emancipação, né, em processo de emancipação. E a tua humildade em reconhecer as contradições e os erros, para usar isso como construto, né, daqueles que estão vindo, é muito digno, muito honesto. Então, é esse o meu agradecimento e eu acho que a gente pode organizar mais algumas entrevistas de 3 horas, cara, que a gente consegue tirar um pouco mais de você aí com toda essa história. De minha parte, eu quero agradecer o convite, é um prazer. Eu só fico um pouco assustado porque eu sou meio avesso a as TICs. Como eu falei há pouco, eu tentei argumentar, não sei se foi convincente, mas meu problema é que me irrita um bocado tem hora que eu me sinto sendo manipulado pelo computador. Faça isso, põe aquilo, né?
Então, eu tenho uma série... E também, claro, eu sou de uma geração e essas coisas para nós, né, o meu intuitivo, lógico, ele é muito diferente dessa linguagem. Então, eu não sei o que é Zoom, como é que entra, se não manda o link, eu não sei fazer. Então, esses limites me assustam um pouco, mas de resto, cara, um grande prazer. Um grande prazer conhecer você, Álvaro, né? Conte com a gente do Recíproco. que precisar. Do que precisar aí, enfim, a gente sempre vai estar, porque antes de qualquer coisa, professor, então nós somos militantes, né, para uma sociedade mais digna, justa. Valeu? Legal, legal, Gouveia. Também queria te agradecer por ter aceito o convite aí da Rina Educação, né, por essa aula que você deu aqui para a gente, no final das contas. Eu acho que foram vários temas assim que são fundamentais, porque a formação do professor, né, você falou da formação das bases, da militância, mas puxando também aqui para o que a gente conversou muito na educação, né, a formação do professor é um elemento que é fundamental, e a gente falou de licenciatura, a gente falou disso tudo, né, reforçando, e que precisa ser valorizado, e a gente precisa instrumentalizar isso, né, e criar novos canais. Essa entrevista aqui faz parte, por exemplo, de uma formação de um professor, aprender com a experiência aí tua, Gouveia, e refletir, né? Fazer o olhar crítico de cada um sobre isso, mas é a partir desse processo que a pessoa consegue evoluir, né? E discutir sobre a sua prática. Então, agradeço muito pela tua participação e, como o Márcio falou, em breve vamos fazer aí outro convite, vamos, né, talvez um dia você venha aí participar de algum curso da Rina Educação também. Estamos juntos. Tá. Eu só quero encerrar, então, só me permite esse negócio. Claro. Na ideologia alemã, o Marx já dizia, o educador também precisa ser educado. Eu acho que não sei se a quinta ou a sexta tese contra o idealismo de Fibá. Ele falou assim, olha, o educador também precisa ser educado. Todos nós, educadores, também precisamos, né, nos educar. Tá bom? Exatamente. Abração, ótimo. gente. Abraço. Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.